Mas nós vamos ver agora como foi a história desse que é um dos maiores líderes da história da América Latina. E logo mais eu volto a falar com você, Thaís. Nascido do relacionamento entre um imigrante espanhol e uma ex-empregada doméstica, o jovem Fidel Castro Ruz estudou nas melhores escolas de Cuba e desde cedo mostrou seu lado revolucionário. Aos 13 anos, por exemplo, liderou uma greve de trabalhadores no canavial de seu pai. Na Universidade de Havana, o então aluno de Direito entrou em contato direto com o socialismo e começou a dar formas políticas a uma das mais importantes e polêmicas lideranças do século XX. Uma liderança que não tinha medo de colocar a mão na massa. No final dos anos 40, integrou uma expedição internacional à República Dominicana, com o objetivo de derrubar o então presidente Rafael Trujillo. A missão foi um fracasso, mas Fidel conseguiu escapar. Em 52, se candidatou a deputado e a vitória parecia certa. Isso até o golpe militar que colocou Fulgêncio Batista no poder. Daí em diante, a mudança do regime se tornou uma obsessão. Tanto que em 1953, ele criou o próprio grupo de oposição, apelidado apenas de O Movimento. Ao lado do irmão Raul, liderou o ataque ao quartel Moncada, uma ação frustrada que acabou com 80 pessoas fuziladas pelo governo. Fidel e Raul foram presos. E durante o julgamento, o futuro líder de Cuba soltaria uma de suas mais famosas frases: "Me condenem, a história me absolverá." 2 anos depois, Fidel seria solto. Batista não acreditava que ele representasse uma ameaça ao governo. Um engano que mais tarde lhe custaria o poder. Em liberdade, Fidel deu início a uma série de violentas ações, incluindo atentados à bomba. Ele acabou fugindo para o México e lá conheceu o argentino Ernesto Che Guevara. A partir daí, Fidel deu início ao plano que, em 59, levaria à queda de Fulgêncio Batista. Uma vez no poder, Fidel Castro se tornou um dos maiores algozes do governo americano. Movido pelos ideais de igualdade, transformou a pequena ilha de Cuba num centro de resistência ao capitalismo na América Latina. E resistiu a incontáveis tentativas de tirá-lo do poder. A mais emblemática foi a desastrosa invasão da Baía dos Porcos, em 61. No mesmo ano, declarou que o país era a mais nova nação socialista e aliada da União Soviética. De Moscou, ele conseguiu o dinheiro necessário para transformar a pequena ilha caribenha em referência nas áreas de saúde, educação e esporte. Mas esta relação colocou o país no meio da chamada crise dos mísseis, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. Depois do episódio, veio o embargo total dos Estados Unidos à ilha. Por quase meio século, Fidel controlou a vida política com mão de ferro. Prendeu e fuzilou milhares de dissidentes, contrariando as promessas de um país livre, feitas por ele mesmo. Aos insatisfeitos, restavam 2 opções: a resistência interna, com o risco de ser preso ou executado, ou o caminho do mar. Ao longo de décadas, muitos se lançaram em uma perigosa jornada entre a ilha e o estado americano da Flórida, em busca de asilo. Sem oposição, Fidel pôde governar à sua maneira. Em seus discursos, que chegavam a durar horas, defendia com unhas e dentes o socialismo e sabia como poucos cativar as multidões. Ele acreditava tanto no sucesso do modelo cubano que nos anos 70 começou a exportar a revolução. Soldados, voluntários e lideranças do governo, como Ernesto Che Guevara, embarcaram para dezenas de países ao redor do globo. Eles participaram de conflitos em áreas como Angola, Moçambique, Etiópia, Nicarágua e, por fim, Bolívia, onde morreria Che Guevara. Mas os tempos de fartura acabariam nos anos 80, quando a Aliança Socialista começava a desmoronar, junto com o concreto que dividia a cidade de Berlim. Em 91, com o fim da União Soviética e das generosas injeções de capital, a ilha quase entrou em colapso. Diante dos problemas, Fidel agiu de forma pragmática, fazendo mudanças necessárias na engessada economia cubana. Mudanças tímidas, que se deixe bem claro, mas que foram dando algum resultado. Entre elas, o incentivo ao turismo e a legalização do dólar, facilitando as remessas de dinheiro vindas do exterior. Além do lado financeiro, Fidel aceitou a liberdade religiosa em troca de uma visita do Papa João Paulo II a Havana, em 98.
Na viagem, o pontífice defendeu o fim do embargo econômico a Cuba. Durante 47 anos, Fidel Castro nunca abriu mão do poder. E a saída de cena foi cercada de mistério. Já em 98, surgiram os primeiros rumores de que estaria doente. Mas apenas em 2006, ele começaria a delegar suas funções para seu camarada de longa data, o irmão Raul Castro. Nesta época, passou por uma cirurgia no sistema digestivo e as primeiras fotos dele só foram divulgadas 2 semanas depois da operação, exatamente no dia em que comemorava 80 anos. Em 2008, anunciou que não iria mais ocupar nenhum cargo no governo e abraçou sua nova carreira de colunista, sempre com um tom crítico ao capitalismo e a pouca preocupação com o tamanho dos textos. 3 anos depois, Fidel dava mais um passo em direção à aposentadoria, ao deixar o Comitê Central do Partido Comunista, que ele mesmo ajudou a criar. E suas aparições em público foram se tornando cada vez mais raras. A paixão pelas mulheres, o amor pela igualdade, o fervor pela revolução moveram sempre os passos de Fidel e as ideias que deixou como testamento. Ele disse: "Os homens passam, o povo fica. Os homens morrem, mas as ideias sobrevivem."